Bem, bom dia a todos, alunos da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, né, do curso de Direito da Unicatólica. E estamos aqui para continuarmos, né, essa nossa jornada desse semestre de nossa disciplina e bem como dar continuidade, dando início ao nosso conteúdo programático. Tendo em vista que na aula passada nós, digamos que, fizemos uma palestra de iniciação à disciplina, que por sinal foi muito gratificante, foi muito gostoso a conversa, aprendemos juntos sobre muitos aspectos, né, do mundo, da realidade e do mundo jurídico, tá certo? Então nós vamos iniciar hoje com a primeira unidade. Se vocês tiverem tido acesso à nossa ementa, vocês vão ver que nós iniciamos com a unidade denominada de Direito como Conhecimento. Então nós vamos adentrar dentro da gnosiologia, tá certo? Que seria a parte da filosofia que tem como mistério o estudo do conhecimento. Tranquilo? Estudo do conhecimento. E vamos começar aqui devagarinho, tá bom? Desejar a vocês um bom dia. E à noite, lembrar que à noite nós temos o nosso encontro. Essa aula, ela deve estar postada mais ou menos lá pelas 11 horas, 11h30 da manhã. Juntamente com o roteiro de aula, eu vou fazer alguma indagação, algum tipo sobre o nosso material de hoje. E talvez eu envie um livro. Eu enviei na aula passada, não sei se eu enviei, mas se eu não enviei, eu vou enviar um agora de novo. Tá bom? Tranquilo? Então vamos começar? Tá certo? A gente falar de conhecimento é algo assim muito, digamos, misterioso. Passou em que sentido? Porque todo animal conhece. Todo animal conhece. Tá bom? Não tem como você deixar. Então, o cachorrinho que está na sua casa, o meu cachorrinho conhece? Conhece. Ele conhece tua voz, ele conhece teu cheiro, ele conhece o ambiente dele, tá bom? Ele conhece a alimentação dele, o pratinho dele, o local onde ele está. Ele tem determinados sentidos que são mais aguçados até do que o nosso, tá bom? Por exemplo, o olfato. O olfato do cachorro ele é muito forte, tá bom? Como também a audição. Então ele conhece de longe mesmo. Ele já reconhece, por exemplo, o som do teu carro que está chegando em casa, ou quando tu entra no condomínio, né? E o vento que dá, ele consegue sentir o teu cheiro e ele já começa ali a ficar um pouco agitado, né? Porque ele gosta do dono, enfim, o cachorro conhece. A pergunta é, por que ele não domina o planeta? Por que o teu gatinho, que também conhece, e que tem também determinados sentidos, inclusive mais aguçados do que o nosso, como a visão noturna, a gente pergunta por que ele não domina esse planeta? Se nós pegarmos aqui o animal terrestre, né, os mais fortes, mais poderoso, que nos causa mais medo, por exemplo, como um leão, né, um leopardo. Se você botar um leopardo e um homem sozinhos, tá bom? Em uma jaula, tá certo? Dificilmente um homem ele vencerá esse leopardo, tá certo? Dentro de sua natureza. Você joga lá um homem sem nenhuma arma, sem nada, nu, digamos assim,
no sentido estrito da palavra, e um leopardo, tá bom? Faminto, para tu ver o que é que acontece, tá certo? Mas por que que o leopardo, o leão, o elefante, né, que é muito pesado, o maior mamífero terrestre, né? Por que que ele não domina esse planeta? E eles conhecem. O ser humano, ele, ele traz consigo, né, em sua natureza, algo que o diferencia dos demais animais, tá bom? Que povoam esse planeta. O ser humano, ele não apenas conhece, tá bom? Ele não apenas conhece. A partir do momento que ele conhece um determinado objeto, ele passa a predicar sobre esse objeto. Vocês acreditam? O teu cachorrinho, ele conhece um determinado objeto, tá bom? Mas não há predicados. Quando eu falo no sentido de predicar, não é só adjetivar, gostar ou não gostar, tá bom? Por exemplo, eu falo que aquele objeto que está ali à minha frente e que eu passei a conhecer, eu predigo sobre ele caracteres que às vezes não são naturais dele. Não são naturais. A gente passa a incorporar a esses objetos algo que no mundo natural não existe. No mundo natural não existe. Do tipo, imaginemos um fenômeno da natureza, tá bom? A vesperal. O que nós chamamos de pôr do sol. Tranquilo? O que é o pôr do sol? Um fenômeno da natureza. Acontece todos os dias, devido principalmente a movimento de rotação da Terra, tá bom? E pronto. Isso. Pronto. Aí foi o que o ser humano fez. Opa, peraí. A partir de agora, nós vamos denominar esse fenômeno como vesperal. E vamos agora também predicar, definindo como o início da noite. Como o início da noite. E o que é noite? Quando é que acaba a noite? Mas aí o homem começou a predicar sobre isso. Tem outros que veio o pôr do sol e diz: oh, coisa linda, eu nunca vi um fenômeno tão lindo como o pôr do sol. O céu fica avermelhado. Ah, meu Deus do céu. Me causa até, me desperta até a paixão. E aí, se eu estiver ali ao lado da pessoa que eu amo, eu ainda fico mais apaixonado ainda. O que é de natural nisso, pessoal? E aqui a gente vê em Fortaleza, por exemplo, em épocas que não eram de pandemia, nós temos aqui em Fortaleza umas pontes, chamadas Ponte dos Ingleses, alguns chamam de ponte metálica, que adentra o mar, né? Parte ali da praia e adentra o mar. E quando dava mais ou menos umas 5 horas, centenas de pessoas iam para aquele local para ficar sentado esperando o pôr do sol. Porque eles conhecem o pôr do sol. Eles conhecem o pôr do sol. Tá certo? Desta forma. Eu, por exemplo, eu já não gosto muito da vesperal. Tá bom? Eu gosto mais da aurora. Eu gosto mais quando o sol nasce. Me dá
um sentimento, eu me sinto melhor, digamos assim. Já na vesperal me dá um sentimento mais triste, né? Mas isso é o Vasconcelos, conhecendo um objeto. Se um biólogo estiver diante de uma árvore, um biólogo, um técnico, um biólogo, um botânico, ele está diante de uma árvore, aí ele olha para a árvore, observa, aí diz, essa árvore é da espécie tal, o seu tronco é do tipo tal, as folhas é deste tipo, contém menos ou mais clorofila. Essa árvore, essa planta, ela é sexuada ou assexuada. Ela tem fruto ou não tem fruto. Viu o que é um botânico? Conhecendo, tá bom? Conhecendo. Tem outras pessoas que chegam perto da árvore e dizem, essa árvore é linda demais. Olhe, eu sei que as plantas, elas sentem. Ela tem sentimentos. Ela se comunica conosco. Quando nós estamos tristes, a minha plantinha, a samambaia na minha casa, ela também fica triste. Vocês estão vendo como é o ser humano? Um cachorro não faz isso, um gato não faz isso, tá bom? Um macaco não faz isso, um animal aquático não faz isso, um peixe, uma baleia, um tubarão não faz isso. Eles conhecem? Conhecem. Mas eles não predicam sobre este objeto. Eles não constroem sobre este objeto. E eles não destroem sobre esse objeto. Nós somos o único animal na face da Terra que nós não apenas conhecemos. Nós predicamos sobre este objeto conhecido. E mais, viu? A gente não se satisfaz. A gente não se satisfaz. A gente quer conhecer mais, quer conhecer mais, quer conhecer mais, quer conhecer mais sobre o mesmo objeto. Sobre o mesmo objeto. Daqui eu, no ano de 2021, tá bom? Então, praticamente, há mais de 6.000 anos de existência do ser humano na face da Terra, tá bom? E nós não ainda saciamos o conhecimento sobre o direito. Ainda não saciamos ainda o conhecimento sobre o direito. Por quê? Porque nós somos desta forma. Nós somos dessa forma. Nós não saciamos o nosso conhecimento. Nós temos uma sede insaciável pelo nosso conhecimento. Obviamente que o homem individualmente, ele tem um limite temporal para conhecer. Né? Um limite temporal, um limite físico, né? Um limite emocional. As emoções, as nossas relações limitam o nosso conhecimento. Se você é uma pessoa solteira, que não é casada, que não tem filho, tem menos responsabilidade, se dedica mais à sua profissão, por exemplo, e consequentemente conhece mais o seu objeto profissional. Outros não, outros se dividem com a emoção de ser esposo, de ser amante, de ser pai, né? De ser filho, tá certo? Então essas nossas dimensões, elas fazem com que também nós limitemos o nosso conhecimento. Mas nós como humanidade, não. Nós como humanidade, não. Tá aí, a que ponto nós chegamos hoje em termos de conhecimento nas mais diversas áreas, seja na biologia, seja na matemática, seja na física, seja nas ciências médicas. Quem diria, né? Imaginem na época de Cristo, né? Quando Cristo, né, pregava
pregava. E naquela época consolava, né? Os demais, não vos preocupeis, tá bom? Não vos preocupeis. Vocês serão curados. Nós podemos curar. Se deceparam a orelha, ele colava a orelha. Está ali, está nos livros. Estão nos livros bíblicos. Tá bom? Ele falava para milhares à beira de um lago. E todos escutavam. Como? Sem microfone, sem uma concha acústica, sem uma caixa de som. E todos escutavam. Como é que ele fazia isso? Hoje estamos aqui, debatendo isso, estudando isso. Alguns têm umas teorias. Né? Usava da parapsicologia, usava da telepatia. Né? E hoje nós sabemos que existem esses tipos de sentimentos, de comportamentos, tá bom? Quem já não, de vocês, já não teve um pressentimento de que algo ruim ia acontecer e logo após acontecia? Ou não sentiu um pressentimento, ou pensou numa pessoa, de repente essa pessoa liga para você? Né? Ou de você ter passado um determinado local, uma determinada cidade, já ter pensado, eu acho que eu já passei aqui, isso não me é estranho. Esses pré-sentimentos também fazem parte do ser humano. Coisas que em outros animais ainda não foram provadas. Nós experimentamos coisas materiais, ó. Eu vejo e digo, ó, isso aqui é uma garrafinha de água, ela é feita de plástico, ó, ela é de plástico, a cor dela é uma cor turquesa, né, meio esverdeado, azul esverdeado, cor da água do mar e tal, né, material. Mas também posso experimentar coisa que não é material, ó. Essa garrafa é linda demais. Isso não é material. Isso é algo abstrato. É tanto que alguém aí deve estar olhando e deve ter dito, vixe, professor com uma garrafinha dessa, vixe, garrafa horrível. Eu não gosto dessa garrafa não. Eu nunca compraria para mim uma garrafa dessa. Duas pessoas, dois seres humanos, diante de um mesmo objeto, conhecendo o mesmo objeto de forma diferente. Então, estudar o conhecimento, como a gnoseologia, né, que é essa parte da filosofia, é misteriosa, é complexa, tá bom? Professor, e o que é que isso interessa para o direito? Né? Esse conhecimento. Ora, óbvio, para que você venha a aplicar, né, a determinar, a usar um determinado objeto, você tem que conhecê-lo. E o direito é um objeto, tá bom? Um objeto que vocês escolheram a partir deste ano para conhecer. Então, o objeto, o direito, vai estar posto à frente de vocês, com a ajuda de vários professores, com a ajuda de vocês mesmos, com a ajuda de livros, com a ajuda de pesquisas, vocês vão ter um conhecimento mais aprofundado do direito. Vão ter um conhecimento mais aprofundado do direito. Opa, professor, o senhor falou em conhecimento mais aprofundado. Isso quer dizer que tem conhecimento menos aprofundado? Tem. Tem sim. Tem conhecimento menos aprofundado, né? Mais tranquilos, que a gente chama de conhecimento de primeiro grau, que vocês vão ver comigo na próxima aula. Tem conhecimentos mais aprofundados, o científico, né? Provado, baseado em provas, tá bom? Mas também temos conhecimento ainda mais aprofundado ainda, que é o conhecimento filosófico. Esse conhecimento filosófico, e aí
é onde nós estaremos diante de um objeto e vamos conhecer sobre mais variadas dimensões. Tem determinados objetos que eu vejo e eu não enxergo determinado caractere. Tem outra pessoa que vê o mesmo objeto e vai ver esse caractere. Eu não vejo, ele vê. E aí a gente conversa, dialetiza e aumentamos ainda mais o nosso conhecimento. Tranquilo? O homem, quando eu falo homem, é o ser humano, não é o homem, a espécie masculina, né? O gênero masculino do ser humano, eu falo o homem como um todo, o ser humano, ele tem uma sede de saber insaciável. Nós conhecemos desde o momento em que nós, ainda no ventre materno, começamos a ter células nervosas. A partir do momento que nasce a primeira célula nervosa, esse bebezinho, ainda feto, passa a conhecer, passa a experimentar, tá bom? Passa a experimentar. Obviamente que a experiência dele, durante o decorrer do seu desenvolvimento, são experiências que vão mudando, tá bom? O ser humano, ele, como eu já disse a vocês, ele não nasce. O ser humano, ele é construído, tá bom? Ele é construído. Daqui a pouco ele começa a crescer na barriguinha da mãe, a barriga começa a ficar apertada, ele começa a conhecer ali o aperto, depois ele começa a virar de posição naturalmente. Quando isso não acontece, dá uns probleminhas durante o parto, mas a natureza trata de fazer com que ele fique de cabeça para baixo, né? Ele começa a sentir também a gravidade, um pouquinho menos do que nós, mas sente. Daqui a pouco começa a ficar apertado. Depois ele conhece uma expulsão. Ele é expulso daquele ambiente protegido, que ele tinha como protegido. E ele tem logo um choque térmico, porque quando ele sai do ventre materno, ele entra em um ambiente que para ele é muito frio. Muito frio, né? Logo após alguns minutos ele sente uma agonia, porque vão cortar o cordão umbilical, ele passa a ficar sem oxigênio, e aí ele vem ao primeiro suspiro, né? Aí começou a conhecer, tá bom? Passa alguns minutinhos, algumas horinhas, já que ele não tem mais o cordão umbilical, por onde passava oxigênio e alimentação, e agora ele começa a sentir uma dorzinha no estômago, né? Uma dorzinha que ele nunca sentiu antes, né? Uma coisa que lhe agonia, dá aquela agonia a ele, o que é fome. E ali ele passa a querer se alimentar. E naturalmente, né, devido à experiência da mãe, ela vai buscando ali, levar ele ao seio materno. E para ele pegar naquele seio é difícil, turma, não é fácil não, tá bom? Quem já foi mãe, né, já pai, sabe, né? Mas é difícil, às vezes, um bebezinho pegar no seio. Tem uns que pegam rapidinho, tem outros que não. Mas quando pega, aí ele, né? Ele conhece e aprende. Daqui a pouco se sacia, né? Fica saciado. Poucas horas depois, sente aquela dorzinha de novo. E aí ele fica naquela agoniazinha, aí ele conhece o grito, né? Grita, né? Que a gente chama de chorar, às vezes. Já que ele está querendo avisar, está avisando a mãe que a mãe, né? Já conhecendo, ele quer comer, ele quer se alimentar, ele quer mamar. E aí leva o peito a ele. Aí ele aprende, se eu sentir aquela dorzinha, se eu gritar, vem o leite, vem o peito. Tá vendo? A gente vai conhecendo desde os nossos primeiros minutos de vida. Mas, como disse a vocês, nós somos diferentes dos demais animais, tá bom? Nós conhecemos, e não apenas conhecemos, mas também nós predicamos em cima disso.
E mais, nós não apenas predicamos, nós queremos conhecer mais, mais, mais e mais. Tá bom? Antigamente, no direito, por exemplo, os homens, os seres humanos conheciam que aquelas pessoas que viessem a furtar, tá bom? Deveriam ser manietadas. Quer dizer, cortava o pulso, tirava ali uma mão. Era dessa forma, tá bom? Ou então, açoites, para levar 50 chicotadas, né? Hoje somos assim. Nem pensar, nem triscar, nós podemos mais triscar no ser humano para castigá-lo. Nós não podemos ter castigo físicos como pena na área penal. Tá vendo aí? Porque nós estamos conhecendo o direito de outra forma. De outra forma. Tá certo? Tranquilos até aí? Essa parte de introdução. Vamos falar um pouco sobre a relação cognitiva. Eu estou mandando para vocês um roteiro de aula. E vamos acompanhar esse roteiro de aula, tá bom? Então nós temos um item aqui que eu coloquei, botei relação cognitiva. Professor, o que é relação cognitiva? Né? Para a gente começar a aprender, a adentrar dentro da gnoseologia. Relação cognitiva quer dizer relação de conhecimento. Para que haja uma relação de conhecimento, tá bom? É necessário que faz, de um lado, um ser cognoscente, um ser que conhece. Do outro lado, nós temos um objeto a ser conhecido. Então aqui é a relação. De um lado, um ser que conhece, do outro lado, um objeto a ser conhecido. Tá bom? Daqui dessa relação é que se vai extrair conhecimento. Professor, e o que seria o conhecimento? O conhecimento é esse conjunto de informações que o ser cognoscente retira do objeto através das suas experiências. Tá bom? As suas experiências. Aqui o Vasconcelos, né? Ó, um objeto à frente dele. Ó. Bom? Aí eu vou conhecer esse objeto. Ó. Vou conhecer experimentando, ó. Através da visão. Ó. Esse objeto ele é azul, da cor azul, tá bom? Aí eu começo ó, o tato. Ó. O tato, ele é um objeto que ele tem uma consistência dura, tá bom? E pela experiência que eu tenho de outras experiências que eu já tive, eu estou vendo que ele tem uma parte emborrachada, né, de borracha, e a parte de plástico, tá bom? Tá vendo aqui? Visão e tato. Eu posso passar aqui a língua, tá bom? E dizer que ele não tem sabor algum. Né? Ele não tem sabor, tá certo? Posso colocar aqui, não faz zoada nenhuma, né? E tal. Tá vendo eu conhecendo o objeto? Conhecendo. Isso é conhecer. De um lado, eu, ser cognoscente. Do outro lado, esse objeto azulado. E eu fui a conhecer. Obviamente que eu poderia partir ele ao meio para saber o que é que tem dentro. E aí é outras coisas que vai se aprofundando, Como é que ele funciona, tá bom? Como é que ele funciona? Se ele funciona com fio ou sem fio, se ele precisa estar ligado a alguma coisa. Essa vai se aprofundando cada vez mais. Mas a relação cognitiva nada mais é do que aquela relação de conhecimento que é composta de um lado por um ser cognoscente, um ser que conhece, do outro lado nós temos um objeto a ser conhecido, tá bom? Dessa relação cognitiva se extrai o conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento nada mais é do que um conjunto de informações que o ser cognoscente retira do objeto, tá bom? Isso é conhecimento. Obviamente, né? Obviamente que isso é mediante um processo lógico. Né? Isso acontece mediante um processo lógico, tá bom? Então essa relação que é restabelecida, né, entre
o meu espírito, a minha compreensão, a minha experiência e o mundo, tá bom? Em o mundo é que nós chamamos de conhecimento, tá bom? E o conhecer, professor? O que seria o conhecer, né? O conhecer é um ato de aprender, de apreender. É um ato de captar espiritualmente um determinado objeto. Enquanto o conhecimento é o conjunto de informações que se extrai de um objeto, o ato de conhecer, tá bom? É o ato de se extrair essas informações. É o ato de se extrair essas informações. Tranquilos até aí? Então nós já vimos, fizemos uma pequena introdução, pequena não, uma introdução bem consubstanciada. Vimos o que é relação cognitiva. No roteiro que eu passei para vocês tem um gráficozinho, né? Tá em forma de gráfico e tal. Já sabemos o que é conhecer, já sabemos o que é o conhecimento. Mas, professor, o senhor me disse uma coisa interessante, tá bom? O senhor disse que se nós colocarmos um objeto à frente de mais de um ser cognoscente, quer dizer, mais de um ser humano, eles podem conhecer de forma diferente. Como é que isso acontece? Se é o mesmo objeto, como é que isso acontece? Tá bom? E se acontece, por que isso acontece? Então, a primeira pergunta, eu vou responder. Acontece que sim, tá bom? E eu já dei aqui exemplos a vocês, né? No caso aí do pôr do sol, por exemplo, né? Um objeto, um fenômeno da natureza. E estaria à frente de várias pessoas. E vocês observaram que com a minha exposição eu conheci de forma diferente. Muita gente acha lindo o pôr do sol. Eu não gosto, tá bom? Eu não gosto. Mas o pôr do sol é a mesma coisa. É o mesmo objeto. Sim, mas eu conheço diferente. Aí vem a segunda pergunta. Professor, por que os seres humanos, né, conhecem o mesmo objeto de forma diferente? Se eu colocar à frente de vocês o objeto direito, agora nesse momento, e perguntar a vocês o que é esse objeto, tá bom? Pela falta de profundidade, vocês vão chegar e dizer, alguns vão dizer, bem, direito é a lei. A outra vai dizer, não, não é a lei, é um conjunto de lei. Tá bom? Aí o outro vai dizer, mas tem leis que não são jurídicas, que não são do direito, né? Aquelas leis que fazem parte, por exemplo, de uma facção. Nas facções existem normas a serem cumpridas, nas facções criminosas. Existem normas, mas elas não são jurídicas, não são de direito. Aí outro diz, não, professor, sabe uma coisa? Para mim, direito é o que não é esquerdo. Tá certo. O outro vai dizer, professor, para mim, direito é o que é certo. É. Sob determinado ponto de vista, sim. Tá bom? E aí, vocês vão ver que vocês estão diante do mesmo objeto, vocês estão experimentando ele de forma diferente. Mas se vocês reunirem todos esses pensamentos que eu disse para vocês, essas definições, e vocês colocarem dentro do liquidificador e depois acochar, espremer, tirar tudo, vocês vão ver que é o mesmo sentido. É o mesmo sentido de pensamento. Pensam, experimentam diferente, mas tem o mesmo sentido. Quando diz que é lei, é conjunto de lei, é o que é certo, né? Quando aquele que falou que existem leis que não são jurídicas, elas não devem ser seguidas, enfim. Agora a pergunta é, o que é que faz com que o Vasconcelos conheça, por exemplo, uma barata diferente de outros? Por exemplo, eu detesto baratas. Se eu entrar num determinado local e eu souber
tem uma barata lá naquele local, eu não entro. Professor, você é uma pessoa medrosa. Não. Fui policial durante 30 anos, fui profissional de segurança pública, enfrentei assaltos, perseguições, estive em meio a tiroteios, tá bom? Sempre fui destemido. Né? Não vou dizer que eu era medroso, não. O medroso ele tem que ter. O medo é muito bom, porque o medo aguça as nossas defesas. Mas eu nunca deixei de ir. Mas eu não gosto de baratas. Tá bom? Aí você vai, mas por quê? E tem outros que dizem, não, pra mim, barata eu pego nas anteninhas e jogo lá fora, porque eu não posso matar os insetos, os bichinhos. Eu não. Se eu estiver diante da barata, né, e eu tiver ali um veneno, aqueles baigões, eu coloco quase todo em cima dela, fica toda branca ela. E quando ela está assim, tremendo, morrendo, eu quase chego ao orgasmo de alegria. Mas é a minha forma de conhecer esse inseto, que para mim é asqueroso, nojento. Mas tem gente que não sente isso. Mas o que é que faz isso, professor? Né? O que é que faz com que o ser humano conheça objetos iguais de forma diferente? Aí, a gnoseologia, estudando, né, o ser cognoscente, ele chega à conclusão. Todo ser cognoscente, principalmente o ser humano, ele traz consigo uma historicidade. Ele traz uma história de vida. Ele traz uma história de experiências. Tá certo? E essa historicidade vai fazer com que você conheça determinados objetos diferentes de outros. Estão lembrados do Baião de Dois, da aula passada? Estão lembrados do forró, da aula passada? Estão lembrados que eu falei? Estão lembrados das religiões que eu falei da aula passada? Então nós conhecemos objetos, tá bom? De acordo também com a nossa historicidade. Com a nossa historicidade. Estão lembrados da fotografia que eu falei para vocês, da minha fotografia dos anos 70, e que hoje eu acho ridículo. Tá entendendo? Então, a historicidade, né? A sua história de vida, a sua história de experiência, a sua história com o seu ambiente, o seu entorno, esse conjunto que a gente chama de historicidade vai interferir no seu conhecimento. Vai interferir no seu conhecimento. Olha, como nós não somos donos das nossas ventas, como diz aqui no estado de Ceará, às vezes eu gosto de algo, não é porque eu queira gostar, não. É porque a minha historicidade fez com que eu viesse a gostar. Ou a conhecer o objeto como algo gostoso. Mas não é só a historicidade, não. Segundo os filósofos da gnoseologia, eles também descobriram que existe um outro instituto, além da historicidade, que também interfere no nosso conhecimento, na nossa forma de conhecer, que eles chamam de discernimento, tá bom? O discernimento. Alguns chamam de discriminação, tá bom? O discernimento ou discriminação é a capacidade que tem o ser cognoscente, é a capacidade que tem o ser humano de perceber as diferenças, de perceber as semelhanças das coisas, tá bom? E isso ele faz de acordo com um processo mental. Um processo mental. Nós podemos conhecer um objeto e chegarmos a uma mesma conclusão sobre esse objeto. Mas a forma de como nós chegamos a conhecê-lo é diferente.
Porque nós temos uma estrutura lógica de pensamento que nos identifica como uma digital, tá bom? Como uma digital. Qualquer um de vocês aí tem uma estrutura lógica de pensamento que o impulsiona a captar informações de forma diversa do outro. E não tem como nós escaparmos disso. Não tem como. É por isso que o Vasconcelos conheceu o pôr do sol diferente de outras pessoas. Ele viveu uma história diferente. Ele tem uma forma de perceber diferenças e semelhanças diversas dos outros. Ele tem uma estrutura lógica de pensamento diferente dos outros. E isso faz com que, nós, seres humanos, venhamos conhecer, perceber, captar informações de um mesmo objeto e chegarmos a uma conclusão diversa do outro. Isto é o natural do ser humano. O que nós não podemos fazer é achar que a minha forma de conhecer é que é a certa e que a sua é errada. Isso eu não posso, tá bom? Asseverar, afirmar. Eu tenho que ter essa consciência de que nós conhecemos objetos ou um mesmo objeto de forma diferente. E que se você for uma pessoa, um ser humano, ainda mais sedento de conhecimento, você vai procurar saber o porquê daquela pessoa conhecer aquele objeto tão diferentemente de você. E isso é que é ser sábio. Isso é que é ser sábio. Eu não gosto de cebolas. Não bote cebola no meu prato. Não bote, pelo amor de Deus, eu não gosto. E você adora cebola. Tudo bem. Eu te aceito. E você me aceita. É isso que o direito exige. Né? Eu conheço Deus de uma forma. Tá bom? De uma forma. Outras pessoas conhecem Deus de outra forma. Vamos colocar aqui religiões bem assim diferentes em seus digamos que a sua forma de conhecer o divino, né? Vamos lá, o cristianismo, o islamismo, né? O islamismo e o hinduísmo, o shintoísmo e o cristianismo. Então, o ser humano, né, através do seu desenvolvimento, da sua evolução, eles foram construindo algumas formas, né, de se como conhecer o divino. E aí nós temos aí várias religiões. Até mesmo dentro do cristianismo nós temos formas diversas de se conhecer Cristo, né? Até mesmo dentro do cristianismo nós temos formas diversas de conhecer o cristianismo, né? Nós temos, por exemplo, os católicos, né? Os protestantes, eles conhecem, é o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo. Mas às vezes, em alguns pontos, tá bom? Em alguns pontos, eles conhecem Cristo de forma diferente. Nós temos que aceitar isso. Tá bom? Temos que aceitar o outro. E temos que aceitar. Né? Às vezes você gosta da forma como você vê para o mundo. Você se olha no espelho e diz, pô, cara, eu vim perfeito. Eu sou lindo demais. E outros olham e dizem, pô, eu não queria ter
essa minha estatura. Eu sou baixinho. Quando vocês me verem na faculdade, o dia nós nos encontrarmos pelos corredores da faculdade, vocês vão ver que o Vasconcelos é de uma estatura mais baixa do que não, é abaixo da média, tá bom? Eu queria ter uma estatura maior, tá bom? Não que eu não me aceite, eu até me aceito. Já estou já com praticamente 60 anos de idade, eu estou tranquilo comigo mesmo, tá bom? Mas não custava nada eu ter vindo com uns 15 centímetros a mais, cara, né? Uns 15 centímetros a mais, tá bom? Mas, tá vendo aí? Você pode ser objeto para si próprio. Você pode ser ao mesmo tempo ser cognoscente e objeto. Agora, há um problema bíblico, inclusive, às vezes, né? Bíblico, inclusive com ditados populares, né? Você conhecer a si mesmo, você dificilmente conhece suas falhas. Né? Você não costuma ver suas falhas. Né? Aquela história, né? A coruja, ela acha os filhotes dela a coisa mais linda do mundo. Né? Não consegue ver feiura nos seus filhotes. Tá bom? E biblicamente é assim, ó. O que é que diz na Bíblia? Diz mais ou menos assim. Você conhece, você consegue enxergar uma trava no olho do outro, mas não consegue enxergar um argueiro no seu olho. Né? Não tem isso? Dizem também assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não são ditados populares que trazem mais ou menos essa. Então essa relação cognitiva entre você como ser cognoscente e você mesmo como objeto, ela fica ainda mais falha, porque nós temos esse sistema de defesa de não enxergar os nossos próprios erros, tá bom? Resumindo a aula de hoje, para que nós possamos discutir à noite, né? Naquela nossa discussão bem acalorada, bem gostosa da noite. Então, nós vimos hoje o que é a gnoseologia. Vimos que o direito pode ser um objeto. Vimos o que é conhecimento. Vimos o que é o conhecer. Vimos também o que é relação cognitiva. Preste atenção, um bocado de coisa nós já vimos. O que é relação cognitiva? Descobrimos que nós, seres humanos, conseguimos enxergar ou conhecer o mesmo objeto de forma diversa. Tá bom? O mesmo objeto de forma diversa. Não foi isso? E aprendemos o porquê de nós conhecermos objetos iguais de forma diferente. Através de quê? Por causa de quê? Por causa da nossa historicidade e por causa do nosso discernimento. Tranquilos? Então pronto. Vamos dar uma paradinha agora. Na próxima semana nós conhecemos com os graus de conhecimento e encerramos essa unidade. Mas hoje já podemos sim, tá bom? Não só discutirmos a aula de hoje, mas também socializarmos as nossas inquietudes sobre a nossa própria disciplina, pelo fato da aula passada, que já foi uma aula, não se engane não, aquela palestra inicial foi também uma aula, tá bom? Tranquilos? Nos encontramos à noite às 18h30. Se cuidem, tá bom? E ansioso para que nós possamos conversar à noite, tá bom? Vou postar já essa aula, juntamente com o roteiro de aula, com um questionamento e um livro para que você possa ler alguma coisa que vocês desejem, procurar alguma coisa sobre o nosso material nesse livro, tranquilo? Tá bom? Se cuidem. Abração.